O presidente Lula afirmou hoje que é necessário que os países da América do Sul trabalhem intensamente para manter a região como uma zona de paz e disse que as nações do continente não precisam de guerra. Lula deu a declaração durante pronunciamento à imprensa na capital da Guiana, depois de uma reunião com o presidente do país, Irfan Ali. Amanhã, ele vai participar da reunião da cúpula Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, em São Vicente, Granadina, e deve agradecer ao primeiro-ministro do país por coordenar as conversas entre Venezuela e a Guiana. A cúpula da CELAC vai ter a participação de Nicolás Maduro, com quem Lula também vai ter uma reunião bilateral amanhã. Sobre os outros conflitos no mundo, Lula disse que o Brasil defende a paz e o diálogo em todos eles. Quem chega para falar mais sobre esse assunto é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. É um encontro importante, o Brasil agora mantendo uma posição como mediador, não é? Exato, Kelly. Até porque o Brasil tem parceria econômica crescente com essa região ali do Caribe, os países do litoral, tem pretensão de explorar petróleo e seguir como uma liderança do sul global e ir atrás de votos para conseguir pôr membros do Itamaraty em diferentes cargos da ONU. Bem, esse é o cenário inicial. Obrigado, Kelly, por me receber. A gente vai repercutir os outros temas. E conectado à fala do Lula, é esse tema latente desde o ano passado da disputa territorial da Venezuela, depois que abriu uma consulta popular para incorporar a Venezuela a esse equibo, que é 2/3 do território da Guiana e com tensões crescentes. Mas a gente não pode esquecer também que está latente, dormente ali, a disputa entre a Bolívia e o Chile pelo litoral que um dia já foi da Bolívia, e com a posse do Javier Milei também pode vir crescente a disputa da Argentina com o Reino Unido pela posse das Falklands ou Malvinas. Então, de alguma forma, ele está pondo o dedo na ferida ou como mediador aí para que se encontre uma resposta pacífica Venezuela e Guiana, mas também dá indício de outros tantos temas de disputas territoriais e chamando a atenção para a cooperação para os outros, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, que afeta a segurança interna e, portanto, como é um problema comum, é tema também da relação entre os países sul-americanos. Pois é, e a fala do presidente Lula vem bem nessa tônica da União da América Latina, que é um ponto antigo, né, defendido pelo presidente. Inclusive, ele diz o seguinte: a nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não só apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a América do Sul se mantenha como uma zona de paz no planeta Terra. Nós não precisamos de guerra. Guerra traz destruição, a infraestrutura de vidas, traz sofrimento, né? A paz, o contrário, traz prosperidade, educação, geração de empregos. Então, a gente vê realmente uma fala que foca na união. Agora, é difícil realmente você conseguir uma união real tendo interesses muitas vezes distintos, não é? Os países são competidores na escala global, o que um exporta, o outro também exporta, o que faz algumas relações serem espinhentas. As questões de política interna e divergência política e ideológica, para facilitar a conta aqui, direita e esquerda, que internamente dificulta o diálogo com a outra ponte, acaba se projetando também com a dificuldade de dialogar com a outra matriz ideológica em outro país. Nós temos um outro desafio, que é a geografia, que não nos une com facilidade. A gente tem cadeias de montanhas, rios, florestas, que dificulta ter uma infraestrutura tão rica quanto a da América do Norte, quanto da Europa. Então, isso tem que ser transposto à política e à geografia, sem contar todas as demais dificuldades de serem países com dificuldade econômica, né? Com déficits históricos, com problema de dívida pública a atrapalhar o processo. E nem vamos entrar muito na discussão de pressão e influência externa, que foi muito grande na época da Guerra Fria, mas que os países também, nesse grande jogo geopolítico, estão sujeitos à ingerência ou tentativa de ingerência vindo das superpotências, Estados Unidos, a China em ascensão hoje em dia.
Pois é, e olha, realmente com muita dança nas cadeiras, depois que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. A gente tem acompanhado de perto, né, a influência nas mudanças realmente das relações comerciais. Inclusive, tem notícias chegando, professor, sobre a Rússia, que reivindicou a conquista de mais uma localidade no leste da Ucrânia. Moscou também informou pela primeira vez a destruição de um tanque americano. Olha só. O exército russo anunciou a tomada de Sieniewerne, perto de Avdiivka, cidade do leste da Ucrânia, capturada no início de fevereiro. Apesar das milhares perdas humanas, a Rússia relata avanços significativos no fronte, com a conquista de várias localidades ucranianas nas últimas semanas. Esse fortalecimento das tropas russas acontece depois do fracasso de uma aguardada contraofensiva de Kiev no verão do ano passado. O exército de Vladimir Putin também anunciou que destruiu um dos tanques americanos Abrams. Essa é a primeira reivindicação do tipo feita por Moscou desde que os blindados foram entregues pelos Estados Unidos à Ucrânia em setembro de 2023. Já as tropas de Kiev sofrem com a falta de munição e soldados. Na segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país recebeu apenas 30% do 1 milhão de projéteis de artilharia prometidos pela União Europeia. O mandatário ucraniano pede mais armas e munições aos aliados ocidentais. E o presidente russo, Vladimir Putin, voltou a ameaçar países ocidentais ao falar sobre o risco de uma possível guerra nuclear. Putin acusou o governo dos Estados Unidos de arrastar a Rússia para uma corrida armamentista e afirmou que a organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, representa uma ameaça a Moscou. O pronunciamento acontece há 2 semanas das eleições presidenciais na Rússia. Putin busca o 5º mandato como presidente e eu duvido, né, professor Vladimir Feijó, que alguém se arrisque a dizer que ele não vai vencer essas eleições, né? Exato, tem 3 candidaturas, só que as 2 outras são mesmo na linha dele, então dificilmente alguém vai substituir por um equivalente. Independente da pesquisa de opinião refletir exatamente o apoio, sabe-se que ele tem bastante apoio da população e a probabilidade é ter uma maioria significativa. Bem, ele está se aproveitando desse momento de campanha eleitoral e pré-guerra para lançar bastante ataques e obter vitórias significativas, o que reforça ainda mais essa sensação que ele promove para o povo russo a defesa da população russa. Afinal, nessa área de Avdiivka, ela é da região de Donbás, o motivo alegado de ter começado o que eles falam de operação especial para defender a população russófona, né, de origem russa, que fala russo e que estava sofrendo ataque do batalhão Azov e do exército ucraniano. Então, retomando essa área, né, afastando o exército ucraniano, estaria materializando aquela promessa de defesa do povo russo. E isso vem num cenário que a Ucrânia trocou a liderança militar na semana passada de falta de armamento, falta de entrega. A Alemanha, por exemplo, resolveu abrir mão de estoque de armamento e entregar para a Ucrânia munições, mas equivalente a 3 dias de combate, algo incompatível com qualquer chance de vitória. E é isso que foi relatado e vocês mostraram aí. A Rússia, ao ter tomado a cidade de Avdiivka, ela seguiria avançando até o rio Dnipro e a Ucrânia teria 2 linhas de defesa. Uma primeira próxima a Avdiivka e uma mais próxima num canal, e aí depois teria que recorrer para o rio. E essa primeira linha de defesa próxima a Avdiivka já caiu, imaginando que eles vão conseguir dar a volta e com algumas semanas, talvez menos do que isso, chegar até o canal e anexando, né, ou trazendo sobre a sua zona de influência muito mais território. E se a gente considera também a circunstância interna dentro da Rússia, a gente tem as questões que a dissidência está diminuindo, aumentando, portanto, a chance que o governo consiga obter voluntários para se inscrever nas Forças Armadas ou também propagandear que eventual dificuldade econômica está compensando porque a Rússia está obtendo vitória. No grande esquema das coisas, eu ainda não consegui fazer uma análise mais séria, me parece ser uma resposta às sanções
sanções ocidentais, mas a Rússia deu notícia que não vai vender petróleo para o mundo pelos próximos 6 meses. Não sei se é porque eles estão pensando uma necessidade interna, né, de um super ataque para terminar o conflito até outubro, ou se tem por objetivo aumentar a crise econômica, a inflação e o desemprego na Europa, que tanto depende de petróleo barato, que não está comprando da Rússia, mas está comprando barato da Índia, que compra da Rússia. Pois é, né? A gente lembra no começo da guerra, quando China e Índia começaram a barganhar ali o preço com a Rússia, né, professor? E também a gente lembra que não é a primeira vez que Vladimir Putin faz ameaças de uma guerra militar, nuclear. Agora, de fato, é uma ameaça, fica na fala ou também, na sua avaliação, pode ser um discurso mais interno, mirando as eleições, dizer, olha, a gente está disposto a tudo, nós temos poder, então, aqui no meu governo, as coisas vão em favor da Rússia sempre. Qual que é a sua avaliação em relação a esse ponto da guerra nuclear? Kelly, esse é um risco real e que o mundo já temia mesmo antes, no início do conflito na Ucrânia, porque Estados Unidos saiu do Tratado de Redução de Armas Nucleares depois que a Rússia também saiu. A Rússia saiu do tratado que proíbe novos testes, então a gente está num clima bastante temerário, porque não tem fiscalização de quantas armas nucleares existem e o tipo e a potência dessas armas. Então a tensão está cada vez crescente. Quando o Macron falou de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia, reforça aquilo que a Rússia já diz. Ela está lutando uma guerra indireta, não é contra a Ucrânia, mas contra o Ocidente, que vê a Rússia como inimigo e deseja ver a Rússia ruir, né? Quebrar em pedaços, fragmentar as diferentes regiões. E vem também na sequência do presidente da Lituânia, um dos países da OTAN e vizinho à Rússia, que disse que se a Rússia vencer na Ucrânia, em imediato deve a OTAN responder tomando um pedaço do território russo, Kaliningrado, que fica ali entre a Alemanha, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e o resto do território russo, e a resposta da Rússia veio nesse sentido. Um conflito entre OTAN e Rússia significa um conflito nuclear, porque não existe capacidade deles lutarem entre si, tamanha a intimidação. Então, eles vão usar as armas termonucleares e não só aqueles projéteis que têm uma capa nuclear para perfurar blindagem, ou então as chamadas bombas nucleares táticas, que não têm efeito radioativo, mas conseguem matar muitas pessoas que estão concentradas em determinado lugar. Então, se está falando de alvos, cidades, civis, em larga escala, e aí imediatamente morreriam milhões e expondo em risco toda a humanidade, já que, dependendo do número de bombas lançadas, vai criar uma nuvem radioativa tamanha dela que vai tampar o Sol e mata o resto da vida no planeta. É um perigo real. Então, a tentativa é mostrar, podemos usar, temos coragem de usar, a OTAN está falando a mesma coisa, e se de fato tiver uma guerra declarada, vai depender do bom senso e a responsabilidade de não usar. Porque se o primeiro for empregado, o outro vai responder, e aí a gente tem um dominó que, no mínimo, 4.000 bombas vão ser lançadas um contra os outros e, certamente, um número grande delas vai cair no solo e vai causar uma destruição imensa. Que a gente nem consegue mensurar, né? Porque nunca aconteceu algo semelhante. Esperamos que não aconteça, seguimos acompanhando de perto. E a gente falava agora há pouco sobre o apoio interno de Vladimir Putin, não sabemos se é por boa vontade ou por pressão, né? Enfim, mas olha só a notícia que chega pra gente, professor. O corpo do opositor russo Alexei Navalny vai ser sepultado amanhã. E segundo a equipe do ativista, o funeral vai ser celebrado numa igreja em Marino. Já o enterro deve acontecer a quase 20 quilômetros do Kremlin. Desde que o corpo de Navalny foi entregue à mãe dele no sábado, a equipe tentava encontrar um local para o adeus público ao ativista. Mas vários pedidos, imagina, eles foram negados, já que a mobilização dos simpatizantes poderia ser um incômodo para quem? Para o presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny morreu numa prisão na região do Ártico em 16 de fevereiro durante uma caminhada. A gente mostrou aqui no Conexão. E as causas da morte ainda são desconhecidas, mas dá para imaginar, nenhum local para o adeus público foi fácil de encontrar devido ao receio em relação a possíveis reações de Vladimir Putin, professor.
Isso, Kelly. Eles usam a argumentação que ele foi condenado por ato antipatriótico e, portanto, não deve ter aglomeração, respeitando o histórico da vida dele de combate, etc., porque ele teria esse vício moral, por assim dizer, a impedir essa atividade. E eles estão em período de operação militar, mas é uma guerra em que a censura e o controle da informação e da reivindicação, né, manifestação em espaço público, tem por lei restrição, tem por lei possibilidade de dissolver. Isso num país que já tinha bastante histórico de fazer isso. As circunstâncias de morte do Navalny são bastante estranhas. Ele tem um histórico de doença grande. Estranhamente, inclusive, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, afirmou, sem ter acesso à autópsia nem nada, de que ele morreu por causas naturais, talvez tentando se afastar de uma notícia que ele era espião no passado e que eventualmente poderia divulgar mais notícias e que o advogado dele, que teve contato com ele 2 dias antes, teria levado algum instrumento venenoso e que, como consequência, dia depois ele acabou falecendo. Então, para fugir desse tipo de impressão ou de ideia que poderia acontecer também com ucranianos, já que tem circunstâncias parecidas, né, de pessoas que criticam o governo, que têm apoio ao MI6, o serviço secreto britânico, parecido com o Navalny, pelo menos no mundo da internet, né? Da notícia a ser confirmada também. E do lado da Rússia, eles não fazem muita questão de dar explicação e nem de permitir que a população reivindique informação. Pois é, agora a gente fala também em relação ao conflito no Oriente Médio, professor, porque tem notícias chegando, eu acho que é muito importante para a gente avaliar. Veja só, pelo menos 104 pessoas morreram nesta quinta-feira, atingidas por tiros de soldados israelenses em uma rua na cidade de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, a multidão estava reunida para receber ajuda humanitária. Outras 760 pessoas ficaram feridas. Várias mulheres e crianças estão, infelizmente, entre as vítimas. Fontes israelenses confirmaram que os soldados que se sentiram ameaçados fizeram os disparos contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade. E o exército citou pessoas que morreram pisoteadas pela multidão. Então, é mais uma notícia trágica que chega da faixa de Gaza. Exato, Kelly. A gente que há tempos comenta aqui o desastre humanitário e o pedido para que inocentes sejam deixados de fora, que aquilo que permitia, já que Gaza está sob um bloqueio terrestre e aquaviário pelo Estado de Israel e que pelo menos permitia 500 caminhões de mantimentos entrassem em Gaza, voltasse a algo parecido. Desde que o conflito começou, Israel fechou a fronteira, em determinado momento permitiu que estrangeiros saíssem e que começasse a entrar ajuda humanitária. Mas na casa de 110, 120 caminhões, muito menos do que os 500. Mas depois que houve a decisão da Corte Internacional de Justiça determinando que Israel aumentasse a entrada humanitária, isso diminuiu ainda mais para a casa de 80 e eventualmente não está conseguindo chegar na parte central e na parte norte de Gaza. Por mais que haja uma concentração de 1,5 milhão de pessoas em Rafah, no sul, tem outro 500 mil de pessoas vivendo ao redor da faixa de Gaza em situação famélica. Foi, inclusive, um dos temas de reunião do Conselho de Segurança na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E diante desse tamanho desastre, o governo da Jordânia e hoje o governo de Israel, dos Estados Unidos, anunciou que vai seguir o exemplo da Jordânia e vai lançar mantimentos por aviões ao redor do território de Gaza para ver se alivia um pouco essa situação de desespero de pessoas realmente há dias sem comer, ver o caminhão, ver a ajuda chegando e não conseguem segurar, né, a angústia. Do ponto de vista do lado de Israel, esse tipo de violência lança dúvidas. Se de fato tem razão aquela suspeita que é intencional fazer limpeza étnica e eventualmente genocídio, ou é realmente um despreparo da Força Armada que diante civis se sente intimidado à equivalência de
pessoas armadas e não sabe lidar bem com o poder de fogo e acaba causando caos. Bom, tem mais uma notícia, porque existe também pressão no lado israelense, né, professor? Israelenses começaram, inclusive, uma caminhada até Jerusalém para pedir a libertação dos reféns na faixa de Gaza. A volta dos sequestrados depende, claro, de um acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A jornada dos cerca de 150 amigos e parentes de reféns vai ser de 4 dias. E as negociações estão em andamento. O objetivo é chegar a uma decisão antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Mas os negociadores de Israel, dos terroristas, do Hamas e do Catar não acreditam em um acerto em breve. Em Rafah, onde 1,5 milhão de pessoas estão refugiadas, palestinos protestaram contra o aumento dos preços dos alimentos e de suprimentos básicos. Já no norte de Israel, o Hezbollah lançou pelo menos 10 foguetes. Em resposta, Israel bombardeou posições dos terroristas no Líbano. Então, a gente vê também o Hezbollah continuando com as ações ali mais ao norte de Israel. O Kelly, eu vejo a situação num fogo cada vez pior. O povo israelense é um povo dividido. Enquanto tem familiares de reféns na fronteira impedindo que caminhões entrem em Gaza, você tem outros familiares pedindo a prioridade. Encontre o que quer que seja de ferramenta para libertar os reféns. Isso inclui também dar ajuda humanitária e soltar prisioneiros palestinos que estão em Gaza. O outro elemento que você falou do dia 10, é o que essas famílias temem demais. O governo israelense, ao proibir que cidadãos israelenses cultuem a sua divindade, frequentem templos religiosos exatamente no período em que eles não trabalham, ficam em casa, em oração, em reflexão, ou quando muito vão aos templos, pode ser uma questão de instabilidade interna. Aquela quantidade de ataques que a gente vê de palestinos lançando, né, sobre motoristas, sobre pessoas no ponto de ônibus, pode virar um barril de pólvora e a partir do dia 10 isso se replicar muito mais. E na fronteira norte do país, você vê Israel e Hezbollah cada vez mais ampliando aquela regra do jogo de olho por olho, dente por dente. De início, eles tinham se comprometido a não fazer ataques mais de 4 quilômetros da fronteira. Mas Israel lançou ataques a 100 quilômetros, tentando empurrar a população do Líbano para trás do rio Litani. E aí o Hezbollah está falando a mesma coisa. Eu vou lançar ataques às suas cidades naquela região do norte e é Israel que vai ter que esvaziar toda aquela fronteira de por volta de 30, 40 ou 50 quilômetros, o que aumenta muito a chance de, a partir do mês de abril ou em maio, Israel e Hezbollah estarem em uma guerra direta entre si. Pois é, que período tenso, né, no mundo, vários pontos de tensão e seguimos acompanhando. Existe o drama humanitário, óbvio, que é o mais importante, mas há reflexos no mundo todo. Professor, muito obrigada pela análise, é sempre muito importante te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado pelo convite, conte comigo sempre. Abraço, tchau. Tchau, tchau.